Estimados irmãos espíritas e não espíritas, sejam bem-vindos ao nosso canal. Inscreva-se, compartilhe, avalie. Desejo abraçar a todos os nossos irmãos da Seara Espírita Allan Kardec, em Gravatá, Pernambuco, agradecendo a presença de todos nesta noite, em que vamos estudar mais um tema da nossa amada doutrina dos Espíritos. Manda-lhes dizer a benfeitora Glorinha: todos nós, num grau maior ou menor, carecemos de alguma cura, seja no corpo, seja na alma. Se a medicina humana oferece inúmeras possibilidades ante as moléstias corporais, somente em Jesus, o médico das almas, podemos curar-nos de nossas enfermidades espirituais. Com este pensamento da benfeitora, eu lhes convido a reflexionarmos sobre o tema escolhido: a grande missão de Jesus, a cura das almas. Como de praxe, escolhemos uma base evangélica e a encontramos no Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículos 25 a 34, sobre o assunto ou tema a cura da mulher hemorroíça. E a base doutrinária nos vem do capítulo 15 da obra A Gênese, cujo título do capítulo é Curas. O que significa cura? Principalmente as curas realizadas por Jesus. Todas as curas operadas pelo Mestre testemunham a grandiosidade do seu espírito. Jesus não estava se apresentando ali como alguém que fazia milagres, mágica, não. Ele estava querendo apenas ensinar para todos nós. Ele queria provar que o verdadeiro poder é o daquele que faz o bem. O objetivo de Jesus era de ser útil e não de satisfazer a curiosidade dos indiferentes que assistiam a tudo aquilo por meio de coisas extraordinárias. Pelo menos é o que nos diz Kardec no item 27 do capítulo 15 da obra Gênese. É fato que no corpo físico se expressam as doenças da alma. A cura dos males espirituais traduz-se como um grande desafio para todos nós. Ainda mesmo abençoados pela cura das enfermidades que atingem a organização física, o corpo físico, poderão ocorrer recidivas, se não existir o ajustamento espiritual aos ditames das leis divinas que regem a vida. Jesus sabia disso. Talvez por essa razão ele sempre dizia: vai, não peques mais, para que não houvesse a recidiva. E ele acrescentava: para que não te suceda algo pior. Os poderes curativos de Jesus eram de uma grandeza absolutamente inexplicável, melhor dizendo. Os doentes que cercavam Jesus eram de toda ordem, de variadas expressões. Paralíticos que estendiam os membros mirrados pedindo socorro, cegos que pediam para ver de novo, ulcerados que queriam ficar limpos, alienados mentais, principalmente os obsidiados, que desejavam recobrar
o equilíbrio. Mas em tudo que Jesus fazia, ele sempre chamava a atenção daquele que era curado, de que ele, o curado, valorizasse as suas próprias energias, que ele poderia concorrer para a sua própria cura, desde que não voltasse ao estado de erro que tinha vivido anteriormente, e no qual havia manifestação no corpo físico da imperfeição espiritual, da doença espiritual. Onde nós podemos concluir que a cura é fundamentalmente um processo interior, com a transformação moral da criatura adoecida. Digo mais uma vez, essa é a razão de Jesus sempre recomendar: vá ou vai e não peques mais, para que não te suceda algo pior. Precisamos considerar aqui, quando se fala em curas de Jesus, que a grande missão de Jesus era derramar sobre os homens a cura verdadeira e definitiva, que não era a cura dos corpos, mas era a cura das almas. Aqueles que se dedicam ao estudo do Evangelho dizem que existem 28 passagens em que são relatadas curas realizadas por Jesus. Cura de cegos, aleijados, endemoniados, surdos, mulher hemorroísta e outros tantos. 28 passagens dão conta de que Jesus havia realizado uma cura. No capítulo 15 da obra Gênesis, Kardec traz uma importante contribuição, explicando-nos que aqueles fatos que ainda não compreendemos por faltarmos o conhecimento necessário, costumamos rotulá-los como milagres, quando na realidade são o uso de determinadas energias por nós desconhecidas. Lembre-se que Jesus disse: vós podeis fazer muito mais do que eu. Mas nós não conhecemos ainda este poder que nós temos. Mas antes de curar os outros, nós temos que curar a nós mesmos. Como é que vai se tirar água pura de uma garrafa que internamente está suja? Precisamos primeiro limpar a garrafa para colocar uma água limpa e servi-la a quem sede tiver. Jesus utilizou ou utilizava 7 estratégias de cura, cada uma delas adaptada à necessidade daquele que o procurava. Se você ler as 28 passagens que falam das curas realizadas pelo Mestre, você vai conseguir reconhecer essas 7 estratégias. Por exemplo, primeira estratégia, cura à distância. A cura do servo do centurião, relatadas lá em Mateus, Marcos e Lucas. O centurião diz que o servo dele estava doente, e Jesus diz: então vamos ver se não precisa, mestre. Basta que uma palavra tua dita daqui seja o suficiente para alcançá-lo e ele fica curado. Jesus fica tão surpreso com a atitude do centurião que diz que nunca tinha visto tamanha fé em alguém naquela época. Segunda estratégia de cura de Jesus, através da voz, através da fala. Por exemplo, a cura do paralítico de Cafarnaum. Jesus sempre perguntava: o que desejas que eu te faça? Ah, Senhor, eu quero ficar curado. E ele dizia: vai, os teus pecados estão perdoados. E o que chama atenção no caso do paralítico de Cafarnaum, né, que para os fariseus que estavam em torno deles, aquilo era um milagre.
Mas muito mais do que o milagre, o que estarrecia ou surpreendia os fariseus era Jesus dizer: os teus pecados estão perdoados. E os fariseus perguntavam: quem é ele que tem esse poder de perdoar os pecados? E Jesus, quando percebia essa indignação deles, sempre perguntava: o que lhes parece mais fácil dizer? Os teus pecados estão perdoados? Ou levanta-te, toma a tua cama e anda? Que foi o que aconteceu com o paralítico de Cafarnaum. E os fariseus respondem: claro que é mais fácil dizer que teus pecados estão perdoados. E aí Jesus então se dirige ao paralítico, para espanto de todos, e diz: levanta-te, toma a tua cama e anda. O paralítico levantou-se, tomou a cama e saiu andando, para surpresa e espanto geral de todos. Nesse caso, nós estamos diante do magnetismo da palavra, que produziu no paralítico, uma reorganização de suas condições íntimas, que favoreceram a sua cura. O paralítico queria ficar curado, ele tinha fé que Jesus podia fazer isso. Havia uma predisposição interior dele de ficar bom. E o que aconteceu com o paralítico de Cafarnaum também a gente percebe na cura dos cegos. Aliás, não sei se você já observou que nenhum cego tinha nome próprio, pelo qual era chamado. Aí você pode dizer: mas tem um cego Bartimeu. Bartimeu não é nome. Bar, em hebraico, significa filho. Bartimeu é filho de Timeu. Não é o nome do cego. Terceira estratégia de cura utilizada por Jesus: através do toque. Está descrita na cura do leproso nos evangelhos de Marcos, Mateus e Lucas, em que o mestre, ao ser procurado pelo ancianiano que lhe pedia a cura, toca-lhe o corpo e o leproso fica curado. Até aí nada de extraordinário, pelo menos em se tratando de Jesus. Se não fosse o fato de que, na época de Jesus, tocar num leproso era um escândalo. Tanto que os leprosos viviam afastados da sociedade. Tinha inclusive o Vale dos Leprosos, onde todos ficavam lá. Mas Jesus, quando o leproso é trazido até ele, transgride o pensamento dominante, que não podia tocar no leproso. Toca no leproso e cura, e deixa todo mundo estarrecido. Porque eles não podiam compreender. Eles estavam mais preocupados com a questão de não tocar no leproso do que no poder daquela criatura, daquele homem. Quarta estratégia: a cura que chega a alguém que toca Jesus. Diferentemente da cura do leproso, em que ele tocou o leproso, aqui é o contrário. Alguém toca Jesus. Aí nós temos uma das passagens mais maravilhosas dos evangelhos, neste aspecto das passagens de cura realizadas por Jesus, que é a passagem da mulher hemorroíça. Uma mulher que tinha um fluxo de sangue constante, uma hemorragia constante, já faziam 12 anos. Outro detalhe típico da época: da mesma forma que o leproso era considerado impuro, melhor dizendo, a menstruação tornava a mulher impura naquela época. E ela não podia ser tocada e não podia tocar em nada. Tudo que ela tocasse ficava impuro. A própria cama que ela dormia ficava impura durante o ciclo menstrual. Tudo que ela tocava igualmente. Então você imagina que deveria ser um horror a vida das mulheres naquela época,
por ocasião do seu ciclo menstrual. E essa mulher, evidentemente que com uma hemorragia que durava 12 anos, já estava muito debilitada. Mas apesar de estar profundamente debilitada, sabendo que Jesus passaria na cidade, ela vai se arrastando com toda a dificuldade do mundo até chegar próximo ao local onde estava Jesus, cercado por dezenas de pessoas. E no esforço supremo ela consegue tocar na borda da túnica do mestre. Ela toca. E nesse momento, Jesus diz a Pedro: alguém me tocou. E Pedro, com a sua sensibilidade à flor da pele, diz: mestre, todos te tocam. Como saber quem te tocou? Mas Jesus completa: alguém me tocou, pois de mim saiu virtude. E nesse instante a mulher fica curada. E responde a Jesus dizendo ter sido ela que o tocou. Ela se apresenta e diz: mestre, fui eu que te toquei. O mestre, olhando com uma rara ternura para aquela criatura que fez um esforço supremo em arrastar-se pelas ruas até tocar-lhe a borda da túnica, ele diz: a tua fé te salvou, vai em paz. Dois componentes nessa fala de Jesus: a questão da fé e a questão da paz. Dizer a ela vai em paz significa que ela deveria, doravante, pacificar o seu coração, a sua mente, os seus sentimentos, de tudo aquilo que havia acontecido com ela até então, somente nos últimos 12 anos. Que ela esquecesse tudo o que havia acontecido para trás e daquele momento tinha uma vida nova a ser vivida. A quinta estratégia de cura é com os recursos próprios. Somente Marcos faz um registro dessa passagem no Evangelho, que é a cura do surdo-mudo. O que é que Jesus faz? Simultaneamente, ele introduz o próprio dedo no ouvido do homem. Jesus pega o seu dedo e coloca no ouvido do homem, o dedo indicador. Ao mesmo tempo que ele coloca um pouco da própria saliva na língua do homem, do surdo-mudo. E o surdo-mudo fica curado. Os recursos do próprio mestre são utilizados para curar aquela criatura. Agora há um elemento fundamental aí. O surdo-mudo queria ficar curado. Havia no coração dele o desejo ou a intenção de ficar curado, e ele sabia que o mestre podia curá-lo. A sexta estratégia é a cura com os próprios recursos, mas em alguém que não tem interesse na cura. Não tem aquela fé viva da mulher hemorroíça. E é o caso do cego de Betsaida, que está registrado também somente no Evangelho de Marcos. Mas tem uma diferença da cura do cego de Betsaida para a cura do cego Bartimeu, ou também cego de Jericó. Por quê? Porque com o cego Bartimeu ele faz na hora a cura. E no caso do cego de Betsaida, ele leva o cego para fora da cidade e usa a sua saliva nos olhos do cego. O cego não tinha a intenção de ficar curado. Quem levou o cego até Jesus foram os seus amigos.
Sabendo que Jesus passaria na cidade, disseram: olha, vamos levar você, porque este Galileu está fazendo milagres, está curando as pessoas, vamos levar você até lá. Mas o cego não tinha lá muita vontade, que achava que seu caso era um caso perdido. E ele vai e fica curado. Esse levar para fora da cidade significa dizer trazer o cego físico para fora das circunstâncias que o dominavam, para que ele, fora daquelas circunstâncias, ele pudesse reconhecer também a sua cegueira espiritual, considerando que ele não estava interessado, ou talvez até não acreditasse, que pudesse ser curado. E a sétima e última estratégia é a cura com recursos próprios e da natureza. E aí nós temos o caso da cura do cego de nascença, que está registrada somente no Evangelho de João. Como é que se dá essa cura? Jesus mistura a própria saliva com a areia do chão, faz uma pasta, aplica nos olhos do cego e diz para ele: agora vai no tanque e te lava. E o cego, depois de lavar a região dos olhos, recupera a visão de imediato. Há um aspecto singular nesta cura. O cego acreditava que podia ficar curado. Porque a tendência natural de qualquer um seria, depois que ele aplicasse a saliva com a areia, imediatamente ficasse curado. Mas Jesus faz um teste com a fé do cego. Diz para ele: agora você vai lá no tanque e se lava, que você vai enxergar novamente. Talvez existam pessoas que, diante dessa possibilidade, ou existissem pessoas que, diante dessa possibilidade, não ficando curado na hora que ele aplicou a mistura de saliva com areia, dissesse: esse cara não está com nada, me enganou. E exatamente no trajeto de onde estava até o tanque que o cego vai então começar a fazer a cura da sua cegueira espiritual. Pela fé que precisa demonstrar no poder de Jesus. Agora, eu queria chamar a atenção que, ao lado dessas questões das curas, existem também a questão da ressurreição realizada por Jesus. A ressurreição do filho da viúva de Naim, da filha de Jairo e a ressurreição de Lázaro. São também, entre aspas, milagres realizados por Jesus. Mas o nosso confrade Jorge Elahá, em uma palestra que eu assisti no YouTube recentemente, disse que existe uma quarta ressurreição realizada por Jesus, não de um morto, mas ressurreição de um vivo. Como assim? Não é de um morto, é de um vivo? Sim, de um vivo. De uma pessoa que não havia morrido biologicamente. Que ressurreição é essa? A ressurreição de Maria de Magdala, de Maria Madalena. Depois do encontro de Maria Madalena com Jesus em Cafarnaum. Que ali se opera também, entre aspas, um milagre. Porque a nova Madalena abandona aquela vida dissoluta e torna-se uma grande divulgadora do Evangelho de Jesus. Com um testemunho de vida dedicado aos pobres, especialmente aos leprosos. Madalena vai para o Vale dos Leprosos cuidar daquelas criaturas e morre e desencarna leprosa. Esse talvez, segundo Jorge Elahá, seja
o grande milagre da ressurreição efetuado por Jesus. Mas nesse encontro de Jesus com Madalena, diz o Elahá, existem 4 frases do diálogo que é travado entre eles, que são emblemáticas por si só. Madalena pergunta: Senhor, será que Deus me aceita nos céus depois da vida que tive? Era uma preocupação natural da Madalena. E Jesus responde: o Senhor é capaz de colocar flores sobre uma casa em ruína. Ou seja, Madalena, fica tranquila. Desde que a tua conversão seja verdadeira, Deus te honrará com aceitação nos céus. Segunda frase de Madalena: Senhor, eu tenho sede de amor, no sentido de ser amada. Não aquele amor, que ela conhecia com a vida que tinha. Que era o amor eros, o amor da carne, o amor prazer, o amor sensorial. Maria Madalena queria o amor sentimento. E Jesus diz para ela que a forma mais expressiva de sentir o amor é através do sacrifício, através da renúncia, através da caridade. E aí a Madalena, depois que diz isso para ele, que ele diz isso para ela diz para ele: mas Senhor, essa é a única forma de amar? Através da renúncia? E o mestre diz para ela que o sacrifício que se pede quando se ama verdadeiramente é através da renúncia. E cita para elas o exemplo da renúncia das mães em favor dos filhos. E mais uma vez Madalena vai redarguir dizendo: mas Senhor, pobre de mim, eu não posso ser mãe. Jesus então pergunta a Madalena: que te parece maior? A mulher que ama o fruto do próprio ventre ou a mulher que ama o fruto do ventre alheio? A pedagogia e a psicologia de Jesus eram fantásticas. Madalena para, enche os olhos de lágrima, silencia, reflete e vai se entregar a esse novo mistério de amar o fruto do ventre alheio, das crianças abandonadas. E transforma-se, como diz o Elahá, neste momento, no mais simbólico exemplo de ressurreição promovida pelo Cristo. Como você vê, meu amigo, minha amiga, a cura das almas era a grande caridade de Jesus para com todas aquelas criaturas. Agradecendo o carinho da atenção e das boas vibrações dispensadas, eu desejo que fiquemos todos em paz com Jesus. Forte abraço!